Bom, tá chegando a hora da gente começar a programar o personagem. Estamos quase lá. Mas antes disso, falta um último detalhe. Os pivot points. O que é o pivot point? É o centro de referência para as movimentações do personagem, né? E se a gente der uma olhada aqui, ó, por exemplo, no idle, né? Aqui eu vou observar que o pivot point dele tá bem aqui na barriga, né? Tá aqui mais na frente do personagem, na cintura. O que já tá errado, tá? Porque na verdade nós precisamos que o pivot point ele esteja aqui na base do personagem, tá? E aqui pivot point, para quem não sabe, tá aqui em pivot mode, ó. E ele tá marcado como center, tá? Ou seja, ele tá marcado para ficar no centro do personagem, bem ao meio, tá? Não é o ideal, nem de longe é o ideal, tá? Então, nós precisamos que toda animação, cada um dos frames, este pivot point ele esteja na base do personagem, né? Então, eu posso muito bem vir aqui e trocar para bottom center, tá? Para que ele, para que esse pivot point fique abaixo do personagem. Aqui não ficou bem ao centro, né? Mas não tem problema, tá? Já que o personagem, como ele tem essa espada para frente, né? A gente tem esse excesso de pixel para frente. O pivot point que ele faz, né? Quando você coloca no centro, ele pega a média do que seria o frame do personagem e posiciona no meio, né? Tanto é que ficou aqui no meio, ó. Mas aqui é o suficiente, tá? E é isso que a gente precisa fazer isso com cada um dos frames. Um dos problemas é que se o personagem tiver muito frame, eu teria que vir aqui um por um, ir lá, trocar para bottom center, né? Fazer isso com cada um dos frames de cada animação. Como que eu posso agilizar isso, né? Eu posso pegar todos os frames de uma vez só, botão direito, Asset Actions, e aqui eu vou nessa opção aqui, ó, Edit Selection in Properties Matrix, tá? E aí, aqui eu consigo, em todos os frames de uma só vez, eu vou fazer essa troca, tá? Tá aqui os frames que foram selecionados, né? Eu vou pegar todos eles aqui, ó. Aqui em Sprite, eu tenho lá o Pivot Mode, ó. Pivot Mode, né? E aí eu posso trocar múltiplos values, né? Ou seja, todos ao mesmo tempo. Então, todos os frames que foram selecionados, eu vou trocar para bottom center, que aí é muito mais rápido, né? Eu não tenho que ficar abrindo frame a frame para fazer essa troca. Fiz isso, eu preciso salvar, tá? Então, File, Save All, tá? Posso fechar. Se eu for aqui no último frame, por exemplo, que eu ainda não tinha trocado, ó, ele foi atualizado. Belezinha, né? Vou fazer isso com cada uma das animações. Vou na Run, por exemplo, né? Deixa eu testar aqui, ó. Olha só, tá no centro do personagem, é um problema, né? Então, eu vou selecionar todos os frames, botão direito, vou aqui em Edit Selection, de novo, seleciono primeiro, Shift, pego o último, Sprite, e troco o Pivot Mode para Bottom Center, tá? Então, é bom a gente deixar a base do personagem como o centro ali das movimentações, né? Porque quando o personagem ele vai andar no sentido contrário, o personagem ele gira em torno de si mesmo, né? Ou seja, se você deixar esse pivot mode deslocado para frente ou para trás, ele vai girar em torno do pivot mode, então vai ser meio bugado ali na hora que ele for girar, né? Então, o ideal é deixar bem ao centro do personagem para que ele gire o corpo em torno de si mesmo, tá? Cada uma das animações, né? Então, é só fazer isso com todas elas, tá? Aqui na ataque, deixa eu ver aqui para onde foi. Aqui tá no center também,
né? E aí, de novo, eu seleciono todas, botão direito, vou lá em Edit Selection e troco todas também. Sprite, Bottom Center, tá? Clico em salvar e é isso. Bom, então, fazendo isso com cada uma das animações, tá? E aí, se alguma você esquecer, você vai ver que isso vai gerar problema. E aí você teria que ir lá corrigir, tá? Feito isso, o personagem ele tá prontinho pra gente agora criar blueprint e começar a programar ele, beleza? Então, próximo vídeo a gente vai começar já a criar blueprint. A fase a gente já tem ali mais ou menos, né? Um esboço já com as colisões. E aí a gente já vai começar a implementar o personagem, beleza? Então, 1, 2, 3, falou pra vocês!